Olá, boa noite. O Ministério da Casa Civil será comandado pelo general Braga Neto. O ex-titular, Onyx Lorenzoni, vai assumir a pasta da cidadania. A mudança foi confirmada na tarde desta quinta-feira pelas redes sociais. Além de informar sobre a troca entre Braga Neto e Lorenzoni, o presidente Jair Bolsonaro também agradeceu ao titular da cidadania, deputado federal Osmar Terra, e disse que ele irá voltar para a Câmara. A cerimônia de transmissão de cargos será na próxima terça-feira. E antes do anúncio oficial, Bolsonaro elogiou o general Braga Neto ao deixar o Palácio da Alvorada. O militar ganhou projeção nacional ao ser nomeado interventor da Segurança Pública do Rio de Janeiro no governo Michel Temer. Braga Neto eu conheço há algum tempo, me dou muito bem com ele. Ganhou uma projeção muito grande numa situação complicadíssima daquela intervenção aí da segurança do Rio de Janeiro, tá certo? É um homem cotado para qualquer coisa. A troca na Casa Civil coloca fim ao processo de enfraquecimento de Onyx Lorenzoni, que viu a pasta perder importância nos últimos meses, e fortalece também o núcleo militarizado do governo. Novas mudanças podem acontecer. Bolsonaro estuda a criação do Ministério da Amazônia. A ideia surge em meio a questionamentos de entidades como Greenpeace ao Conselho da Amazônia, lançado nesta semana, e que deixou de fora os governadores da região. O órgão será comandado pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Quem é essa porcaria chamada Greenpeace? Isso é um lixo. Isso é um lixo. Outra pergunta. O nome de Nestor Forster foi aprovado para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos pela Comissão de Relações Exteriores do Senado. Forster foi sabatinado por cerca de 3 horas e o atual encarregado de negócios da Embaixada em Washington defendeu que o Brasil e os Estados Unidos ampliem as relações nas áreas científica e de defesa. Ele negou que haja uma subserviência brasileira em relação ao governo norte-americano e o nome do diplomata ainda precisa ser aprovado no plenário do Senado, o que deve acontecer na próxima semana. Agora a gente vai mostrar um vídeo em que um policial agride alguns passageiros dentro de um ônibus. Esse caso aconteceu num terminal da Zona Sul de São Paulo. O vídeo foi gravado por uma passageira e compartilhado nas redes sociais. O agente está na porta do coletivo e fala para os passageiros descerem. Alguns pedem para o motorista seguir viagem. Bora, motorista! Deu horário, hein, motorista? Tem que trabalhar com eu tô cansado, xará. Então o policial grita novamente para que todos desçam. Bate com o cacetete em uma pessoa e xinga um grupo. Desce! 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 Vocês não vão descer? Desce! Bando de sem vergonha! Vai, vai pra fora! Vamos, rapaziada. Desce dessa Logo! seus lixos! Desce! Desce! Você também, seu desce! Ele tá com nós trabalhando. O homem se defende falando que é trabalhador. Eu posso descer, mas aí se quiser me revisar, você vai ver que a prova que eu tô trabalhando. Eu vou deixar por respeito. Em nota, o comando da Polícia Militar informou que o agente será afastado do trabalho operacional até a conclusão da investigação. E um jornalista brasileiro foi executado na cidade de Pedro Juan Cabaleiro, na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Léo Veras jantava no quintal de casa com a família quando 2 homens encapuzados chegaram já atirando. Veras ainda tentou fugir, só que ele foi atingido por 12 disparos. O jornalista era dono de um site policial onde fez denúncias sobre o tráfico de drogas e também o crime organizado. Segundo a polícia, ele já vinha recebendo várias ameaças. Por enquanto, ninguém foi preso. Em Minas Gerais, a chuva não tem dado trégua à população, viu? 60 pessoas já morreram no estado em menos de um mês. Nesta quinta-feira, uma casa quase foi levada inteiramente pela enxurrada em Teixeira, na zona da Mata Mineira. O imóvel estava vazio e ninguém ficou ferido. Boa parte da zona rural da cidade está isolada. Na rodovia MG 135, um caminhão do Corpo de Bombeiros, que retornava de um resgate, foi engolido por uma cratera em Antônio Carlos. Os 3 militares que estavam no veículo tiveram ferimentos leves e já voltaram ao trabalho. A BR-356, próximo a Muriaé, está interditada depois que o Rio Preto transbordou. A Polícia Rodoviária Federal monitora um trecho da BR-116, próximo a Vertedouro.
As duas pistas estão com rachaduras. Machado, no sul de Minas Gerais, também está debaixo d'água. Em Belo Horizonte, a Defesa Civil emitiu alertas de novos temporais e riscos de desmoronamento. Esta casa, que fica em uma área sensível da capital mineira, foi parcialmente interditada. O muro, que ainda segura o barranco, pode desabar a qualquer momento. Olha para você ver o tanto que ele abriu, mais ou menos 15 centímetros. Olha, de fora a fora. Começa a chover, a gente já tem que correr, tem que fugir, e aquela angústia de medo. 211 municípios mineiros decretaram estado de emergência. Pouco mais de 26 mil pessoas estão desalojadas e 7.500 desabrigadas. 68 pessoas ficaram feridas por conta dos temporais. Bom, gente, a forte chuva que atingiu São Paulo no começo dessa semana ainda causa muitos transtornos. Os moradores que perderam quase tudo ali, inclusive carros, tentam recuperar alguma coisa com seguros. O problema é que nem todos cobrem esse tipo de sinistro. A cena é desesperadora. Mesmo na saída da garagem, a água ainda invade os carros que só são retirados do local com a ajuda de um guincho. Dentro do prédio, o morador mostra como o carro dele ficou depois da enchente. Nossa, que tristeza. 3 dias depois, o trabalho para o escoamento da água não para. O condomínio fica na Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo. A região foi uma das mais prejudicadas pela chuva que atingiu a cidade na última segunda-feira. Caos total, né? Porque os carros que a gente conseguiu passar para o pátio superior vieram, mas a rua era intransitável, nem às 3 da manhã já era praticamente um alagamento que não permitia que ninguém saísse. Mais de 100 veículos ficaram submersos nessa garagem e a estimativa é que estejam sendo retirados 13 milhões de litros de água. Mas nem todos os moradores têm seguro dos carros. O Duval, por exemplo, perdeu um carro e uma moto e os 2 veículos com alto valor. Quando você fala a verdade, o motivo da causa, que é alagamento, a garantia da moto me diz que nem isso eles cobrem, nem para remoção da moto, para levar para a autorizada para fazer um tipo de reparo. A garagem subterrânea fica 3 metros abaixo do nível da rua. Boa parte dos veículos teve perda total. E com um prejuízo como esse, quem paga a conta? Os chamados seguros simples não cobrem. Contra enchentes, somente os seguros compreensivos. Incêndio, em caso de roubo, furto e, inclusive, também em casos de alagamentos, queda de árvores, né? Casos de fenômenos da natureza. O Paulo também passou por um susto. Teve os 2 carros cobertos pela água. Morador local há anos, ele se preveniu. Tem o seguro nos 2 carros, cobre perfeitamente o prejuízo. Um estudante de 21 anos foi preso pelo assassinato de um professor universitário em Fortaleza, no Ceará. José Eurânio Aguiar, de 44 anos, foi encontrado morto no apartamento onde morava. Imagens das câmeras de segurança mostram José Eurânio com o estudante de fisioterapia Vitor Hugo Mota Gondim. Poucos minutos depois, o rapaz deixa o prédio sozinho, carregando uma mochila. Nesse outro vídeo, aparece falando ao celular. Segundo a polícia, os 2 mantinham um relacionamento amoroso e o rapaz confessou o crime. Em Santa Luzia, Minas Gerais, um jovem de 23 anos se passou por médico num posto de saúde. Segundo a polícia, Gabriel Valentim Cabral chegou para trabalhar de jaleco e com o carimbo roubado de um pediatra. Por quase 2 horas, conseguiu enganar os profissionais da unidade e pacientes. Os funcionários só desconfiaram ao receber as prescrições médicas. Ele foi indicado pelos crimes de exercício ilegal da medicina, usurpação de função pública e falsificação de documento. Vamos falar um pouquinho de esporte. O goleiro Jean, ex-São Paulo, que foi acusado no ano passado de agredir a esposa, foi apresentado no Atlético Goianiense. Ele falou pela primeira vez sobre o assunto. Jean foi acusado em dezembro de 2019 de agredir a ex-esposa Milena Benfica em Orlando, nos Estados Unidos. Eles passavam férias por lá. O goleiro chegou a ser preso por algumas horas. Na apresentação ao Atlético Goianiense, quebrou o silêncio. E pedir desculpa para todas as pessoas, todas as mulheres que se sentiram ofendidas de alguma forma comigo e dizer que eu não sou esse monstro que a imprensa fez de mim, eu não sou essa pessoa ruim. Depois do caso, São Paulo decidiu suspender o contrato do goleiro. Ele chega ao Dragão por empréstimo.
O time terá 20% dos direitos econômicos do jogador e receberá uma possível venda futura. A Justiça dos Estados Unidos determinou o arquivamento do processo. Já a esposa de Jean luta na Justiça para pagamento de pensão que ela diz estar em atraso.